Senhor, fixe meus olhos em Ti e não na tempestade. Oração da manhã. Antes de orarmos, convido você a parar por um instante e permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração, para então orarmos juntos. Há uma verdade que todo crente precisa firmar no coração. Onde você firma os olhos, determina o estado da sua mente e alma. Se o seu olhar estiver fixo em Jesus Cristo, você encontrará paz, orientação e força. Mas se você desviar o olhar para outro lugar, seja para dentro de si mesmo na própria fraqueza, para trás no passado ou para frente na incerteza do amanhã, logo se sentirá sobrecarregado e fraco. A vida sempre trará situações maiores que a nossa própria capacidade. Virão momentos em que nenhuma motivação humana, sabedoria terrena ou determinação pessoal poderá sustentá-lo. Por isso, a Bíblia nos diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando você busca forças apenas em si mesmo, pode até aguentar por algum tempo. Pode se convencer de que é forte o suficiente, capaz o bastante ou sábio o suficiente. Mas, inevitavelmente, encontrará uma montanha que não pode escalar, uma tempestade que não pode acalmar, uma ferida que não pode curar. A força humana sempre chega ao fim. É por isso que a palavra de Deus nos lembra em Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você nunca foi destinado a carregar a vida sozinho. Foi criado para depender daquele que o formou e o sustenta. Se você quiser se sentir derrotado, fixe os olhos no seu passado. O inimigo sempre tentará lembrá-lo de onde veio, dos erros cometidos, dos momentos em que falhou. Ele sussurrará que o seu histórico o desqualifica, que as falhas são numerosas demais, que os pecados são profundos demais. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo não se interessa em condenar o seu passado. Ele se interessa em redimi-lo. Ele pode pegar exatamente aquilo que outrora trouxe vergonha e transformá-lo em testemunho da sua graça. Como diz 2 aos Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você percebe, então, que é por isso que deve manter os olhos em Jesus? Ele não o define pelo seu passado, ele o define pelo próprio sangue, pela sua cruz e pela sua ressurreição. Ele é o Deus que transformou Paulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo. É o Deus que pega Pedro, o que negou, e o torna um pregador fervoroso. É o Deus que pode tirá-lo do poço mais fundo e colocá-lo em terra firme, usando a sua história para a glória dele. Agora considere isso. Se você quiser viver em constante distração, fixe os olhos no mundo ao seu redor. Sempre haverá barulho. Sempre haverá coisas que exigem atenção, situações que provocam preocupação, eventos que agitam as emoções. Se o seu foco se desviar de Cristo para o caos deste mundo, você ficará preso a coisas que não importam eternamente. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quando você se concentra demais no que é passageiro, perde de vista o que é eterno. E se você quiser viver em medo constante, fixe os olhos no futuro. O amanhã é desconhecido para todos nós. Você pode tentar prever, pode tentar controlar, mas a verdade é que não pode vê-lo, tocá-lo ou obrigá-lo a ser o que você quer. E quando o foco está apenas na incerteza do futuro, o medo e a ansiedade começam a pesar demais. O próprio Jesus falou sobre isso em Mateus 6,34. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Preocupar-se com o futuro não dá controle. Apenas rouba a paz. Aqui está o ponto, querido irmão. Sempre que o foco se afasta de Jesus Cristo, você entrará em estado constante de medo, preocupação, distração ou desespero.
Mas quando os olhos estão nele, você encontra estabilidade. Ele é imutável, é fiel, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o único fundamento verdadeiro. Então, quanto ao seu passado, olhe para Jesus Cristo. Ele o lavou, o purificou e o fez novo. Quanto à sua fraqueza presente, olhe para Jesus. A graça dele é suficiente, e o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto ao seu futuro, olhe para Jesus. Ele segura o amanhã nas mãos e os planos dele para você são de paz, não de mal, para dar esperança e futuro. Em toda estação da vida, em toda circunstância, mantenha os olhos em Cristo. Não se concentre no que o cerca. Não se apoie apenas no que há dentro de você. Não se consuma pelo que está à frente. Fixe o olhar em Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da sua fé. Aquele que começou a boa obra em você a completará até o dia de Cristo Jesus. E lembre-se, Pedro só andou sobre as águas enquanto os olhos estavam fixos em Jesus. No momento em que olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. A sua força para perseverar, a capacidade de ficar de pé e a coragem para seguir em frente dependem de onde os olhos estão postos. Que eles estejam postos em Cristo somente. Se essa reflexão o incentiva a manter o olhar em Cristo, afirme nos comentários: meus olhos estão em Jesus. Sua afirmação pode inspirar outros a pararem de se fixar na tempestade. Agora vamos orar juntos, elevando o coração ao Senhor. Rei Jesus, Tu és grande e poderoso, digno de todo louvor, glória e honra. Ninguém se compara a Ti, Senhor, pois Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu seguras a minha vida nas Tuas mãos e reinas com poder e majestade. Meu coração se eleva em gratidão a Ti, pois não há outro como Tu no céu ou na terra. Oro, Espírito Santo, para que me ajudes a manter os olhos firmemente fixos em meu Mestre Jesus Cristo. O mundo está cheio de distrações que puxam o meu coração. Mas peço que me firmes, que me ancores na Tua verdade e que eu sempre ponha o Senhor diante de mim, como diz o Salmo 16:8. O Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Pai, quero que essa seja a minha postura diária, minha filosofia de vida. Que cada passo que dou, cada decisão que tomo, seja com o Senhor à minha frente. Enquanto estiveres ao meu lado, não serei abalado. Toma a frente, Mestre. Governa os meus pensamentos, as minhas escolhas, os meus desejos. Impede-me de tentar tomar as rédeas quando a impaciência surge em mim. Senhor, confesso que a minha carne muitas vezes anseia por controle, mas hoje me rendo a Ti. Digo de todo o coração, não a minha vontade, mas a Tua. Dá-me forças para combater a natureza carnal e, em vez disso, escolher a submissão, a humildade e a obediência. Espírito Santo, ministra a minha alma. Sê a voz mansa e serena que me lembra de fixar os olhos em Jesus a cada instante. Quando o barulho da vida se intensifica, sussurra a verdade para mim. Quando as tentações do pecado tentam me atrair, convence o meu coração. Ensina-me a não fixar os olhos nas coisas de baixo, mas nas de cima, como declara Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Senhor, que a minha atitude seja de foco inabalável. Se tudo estiver bem e a minha vida cheia de bênçãos, que os meus olhos ainda estejam em Jesus. Se eu me encontrar no meio de lutas e confusões, sem ver uma saída, que os meus olhos permaneçam fixos em Jesus. Se a economia do mundo prosperar ou ruir, se eu estiver cercado de amigos ou abandonado e sozinho, que eu sempre olhe para Cristo. Tua palavra em Hebreus 12:2 me lembra de olhar firmemente para Jesus, o pioneiro e aperfeiçoador da fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e está assentado à destra do trono de Deus. Senhor, ensina-me a examinar continuamente o meu coração, a avaliar no que estou realmente concentrado e a redirecionar o olhar.
sempre que me desviar. Que eu nunca esqueça que a minha força, a minha fé e a minha esperança começam e terminam em Ti, Jesus. Agradeço pela Tua bondade. Tu carregaste os meus pecados na cruz. Levou a minha vergonha, a minha culpa e a minha merecida condenação. Derramaste o Teu precioso sangue para que eu pudesse viver. Se não fosse pelo Teu sacrifício, onde eu estaria, Senhor? Se não fosse pela Tua misericórdia, quem poderia me salvar? Tu me redimiste e me chamaste de Teu, me tiraste das trevas e me trouxeste para a Tua luz maravilhosa. Não há outro como Tu, Rei Jesus. Estendeste os Teus braços amorosos e me convidaste ao arrependimento. Me acolheste na comunhão com o Pai. Por isso, me alegro junto a meus irmãos nesta manhã. Elevo as minhas mãos e o meu coração e proclamo: todo louvor, toda honra e toda glória pertencem a Ti, o Deus Altíssimo. Estou salvo, estou santificado e estou redimido pelo sangue do Cordeiro. Senhor, não há momento melhor para Te louvar do que agora mesmo, não amanhã, não quando as condições melhorarem, mas agora, neste instante. Eu me alegrarei hoje, pois este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu Te louvarei porque tens sido o meu provedor e aquele que me sustenta. Eu Te adorarei porque és El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Se não me protegesses, quem se colocaria em minha defesa? Eu Te honrarei porque és o leão da tribo de Judá. Se não lutasses por mim, quem me livraria da mão do inimigo? Agradeço, Senhor, por seres o meu escudo e o meu refúgio. Agradeço por seres a minha rocha e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Agradeço por seres aquele que nunca me deixa nem me desampara. Agradeço porque, mesmo quando os meus olhos se desviam, o Teu amor ainda me atrai de volta para Ti mesmo. E assim, elevo a minha voz hoje e digo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória. Tu sozinho, Jesus, mereces todo o louvor. Agradeço, Pai, por me amares. Agradeço por me chamares de Teu Filho. Manterei os meus olhos em Ti todos os dias da minha vida, no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo. Oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva Amém nos comentários como sinal de fé. Oro para que toda a bênção desta prece desça sobre você agora, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir este vídeo e compartilhá-lo com quem precisa. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Amém.